Bom dia. A melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noite em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43. Explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido as multidões, foi para casa. Seus discípulos se aproximaram, dizendo: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele lhes respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Portanto, assim como o joio é removido e queimado no fogo, assim sucederá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, removerão de seu reino todos os escândalos e os que praticam a injustiça, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Jesus já tinha contado essa parábola em um outro momento, parábola do joio e do trigo. E hoje os seus discípulos, nessa palavra, perguntam para ele qual é o significado daquela parábola. Pediram explicação para Jesus. E Jesus, de forma muito direta, muito simples, explica essa parábola, dizendo como será no fim dos tempos. Ao contar esta parábola, ele nos revela tudo o que acontecerá no fim dos tempos. A boa semente e a má semente, o trigo e o joio. Para quem não conhece o joio, ele é uma erva daninha que cresce no meio do trigo, e ele é idêntico ao trigo na fase de crescimento. O único momento que a gente consegue distingui-los é quando chega a maturação da semente, porque daí o trigal fica amarelinho, num aspecto dourado, e o joio não, o joio continua verde. Então, na época da colheita, é fácil separar um do outro, mas enquanto eles estão crescendo, são muito parecidos uns com os outros. Por isso que na parábola, o dono, da colheita, no caso, pede aos seus trabalhadores que não se preocupem em separar o joio do trigo. Naquele momento que a planta está crescendo, ele pede para deixá-las crescer, e só então, na época da colheita, é que vai ser separado o joio do trigo, porque é o momento de mais segurança na colheita,
porque daí não corre-se o risco de retirar o trigo verdadeiro. E o joio é tão parecido com o trigo que em alguns momentos ele é chamado de falso trigo, né? Porque ele é muito parecido, é muito semelhante. Mas na época da colheita é possível distinguir por causa dessa questão da maturação. Um amadurece e o outro continua verde. E o joio ele é considerado uma má semente, né? Uma erva daninha, ele chega a produzir uma semente até venenosa, né? Alguns agricultores dizem. Então ele é a má semente. E Jesus, contando essa parábola, hoje ele explica que existem, né, as boas sementes e as más sementes. O Filho do Homem é o semeador da boa semente, do trigo, e o diabo semeia o joio, né, que são as más sementes. São os seus representantes, as pessoas que estão pactuadas aí com a maldade, com o mal. Jesus fala muito da injustiça, né, que são aqueles que pregam a injustiça, o escândalo. E essa canção que eu cantei no início, ela diz que a melhor forma da gente conseguir separar esse joio do trigo, conseguir ser trigo, a melhor forma para a gente conseguir ser trigo é ouvir a palavra de Jesus. Porque o diabo ele não semeia a palavra de Jesus, ele semeia outro tipo de palavra. A palavra do escândalo, da injustiça, da ganância, do poder, da riqueza, da maldade. E a palavra de Jesus é totalmente contrário a isso. A boa semente são os filhos de Deus, os filhos do reino. E para a gente pensar nesse dia, que ainda há tempo, se a gente não conseguiu ser trigo ainda, se a gente continua sendo esse joio, né, no meio do trigo, que a gente se arrependa, ainda é tempo do arrependimento. Porque Jesus, ele vai voltar, e quando ele voltar é bom que sejamos todos trigo, tenhamos conseguido ser trigo, para que a gente possa gozar das alegrias eternas, da ressurreição, da vida eterna, com Cristo, com todos os santos e santas de Deus. Vamos investir as nossas forças para conseguir ser trigo, para conseguir sermos anunciadores desse reino de Deus. Deixa que arranquemos todo o joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, para não prejudicar o bem, ataca o mal. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Joio e trigo crescerão bem juntos, joio será colhido primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido em meu celeiro. Joio e trigo são assemelhados,
telhados. É difícil mesmo os distinguir, só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Bom dia, lutemos, batalhemos para conseguirmos sermos trigo nessa grande aventura de anunciarmos o reino de Deus, o reino dos céus. Um bom dia, Deus abençoe-nos hoje e sempre. Amém.